Jogo de Cintura. Olá, começa agora Jogo de Cintura na TV Diário e também no 93.5 do seu FM Rádio CDN. Eu sou Carla Torres, comigo hoje aqui Deborah Evangelista, Daniela Minello, Daniele Bressan e Fabiana Sparrenberger. Este é o Jogo de Cintura que hoje fala aí sobre a empatia e a não arrogância. Conseguimos esvaziar-nos de nós e preencher-nos do outro? Por que isso é importante? Tá certa essa ênclise do nós? Professora aqui de português. Esvaziar-nos de nós e preencher-nos do outro. E lembrando aí que Jogo de Cintura tem parceria de Inana. Seja seu próprio padrão de beleza, seja Inana, Clínica de Biomedicina Estética e Bioortomolecular. E também parceria de Royal Plaza Shopping, completo para você. Então, tá certo esse nós aí, né? Tá ótimo, tá excelente. Corrigido pela professora. Gente, empatia e não arrogância. A gente falou sobre esse tema aqui em outros, na verdade em vários programas, e ficou esse gancho. Vamos falar só sobre isso, vamos pegar um programa só para isso. A Fábio que deu a sugestão. Fabiana, que eu não tenho chamado. que tem falado pouco. Tem falado pouco. Na verdade, eu deixo muito livre, né? Eu tenho pavor dessa história de ficar cortando. Carla, eu vou contar agora porque eu ando falando pouco, tá? Justo tem tudo a ver com o tema. Eu ando falando pouco e tem tudo a ver com o tema. Eu fiz o curso de voluntários do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, aproveitando, né, que estamos no Setembro Amarelo. E nesse curso dos voluntários, eu fiz o curso, fiz o estágio, depois acabei não me tornando voluntária por uma questão de agenda, não consegui conciliar ainda, mas com certeza pretendo voltar, porque é um trabalho muito bacana, que faz muito sentido para mim. E aí tem muito a ver com o tema, né? O que a gente aprende nesse curso e que eu me dei conta que eu não fazia nada disso, é aprender a escutar. Escuta empática. O que quer dizer isso? Tentar sentir o que o outro está sentindo naquele momento. E aí, gurias, a gente se dá conta o quanto a gente não escuta as outras pessoas. A minha maior dificuldade, num dos primeiros exercícios, era apenas ouvir sem interromper a outra pessoa. Apenas ouvir. E eu me dei conta do quanto eu não ouço, o quanto eu não escuto as outras pessoas. O quanto as pessoas vão falando, eu já vou interpretando, já vou trazendo solução, já vou decidindo. E às vezes o que a pessoa precisa é apenas ser ouvida, né? Esse colocar-se no lugar do outro, no sentido de a gente tentar sentir o que aquela pessoa está sentindo, sem julgamento, sem condenação, apenas ouvir. Sim. E aí eu cheguei à conclusão do quanto eu estou muito longe de escutar os outros. Eu acho que é uma experiência bacana, assim, que todo mundo deveria fazer, mesmo que não acabe se tornando voluntário. Ou tem outros cursos também, né, de escutatória, né? O Rubem Alves que falava que todo mundo quer fazer o curso de oratória, Deborah. Oratória todo mundo quer. Agora, escutatória, bem difícil as pessoas terem esse interesse. Já vi oferta de cursos nesse sentido. Olha que interessante. Mas nós, por exemplo, tanto do magistério, né, no magistério no ensino superior, a gente é talhado para falar. Né? O direito é talhado para falar. A arma do advogado, do jurista, é a palavra, seja ela escrita, seja ela falada. Né? Mas o nosso trabalho só se desenvolve a contento se nós tivermos uma escuta ativa, que a gente fala. Né? Então, muitas vezes, chega no escritório da advocacia um caso, independente da área, né? Tu tem que saber ouvir aquela pessoa, o que ela traz ali, daquele discurso todo que ela traz, o que de fato é jurídico e o que não é. E isso também, quando eu fui trabalhar agora com o Afrocoaching, tu vai trabalhar com as mulheres e o que elas vão te relatando. Meu Deus, é tantas vivências, é tantas coisas. Então, se tu não estiver atenta ao que ela está falando e daquilo que ela falar, tu conseguir fazer o gancho para trazer abrir portas para a solução, aí a tua escuta não foi ativa. Mas eu acho que isso que tu coloca, Fabiana, é muito importante. Acho que todos nós, em graus distintos, temos dificuldade no ouvir.
A noção de ouvir e decidir é muito pronta. Ouvir e dar opinião, que daí eu disse assim uma vez para uma amiga minha, ela queria conversar, eu disse, não, eu converso contigo, eu não sou psicóloga, mas opinião eu dou bastante. Né? Então... E a dificuldade, Débora, também essa é a proposta do CVV, é não dar conselho, não dar o caminho, né? Conduzir a pessoa para ir falando dos seus sentimentos, das suas emoções, e ela mesma acreditar na pessoa, que ela, e unicamente ela, pode dar a solução. Isso me parece muito, é a noção de mediação de conflito. Né? Quando a gente trabalha, e eu já trabalhei na organização de pós-graduações em mediação de conflitos, e a gente trabalha com isso, é não dar a resposta para a pessoa. De forma nenhuma dar a sugestão. A conciliação, sim. Na conciliação tu pode sugerir, na mediação tu não sugere nada. Tu conduz aquela conversa, aquele diálogo, para que ela chegue ao ponto de autoescutar-se. Quando ela se autoescuta, aí ela começa a produzir e aí a modificar o seu pensamento. Diz, não, mas eu acho que não é bem assim, talvez. E aí chega a conclusões que ela possa sair daquele conflito. Parece semelhante. Não sou da área. O entrevistado do Faz Sentido, o Cadu, que pode nos esclarecer melhor, quem sabe, mas parece o processo da psicanálise. Todo aquele ali é mais profundo, claro, é outra. É o início da ideia, me parece, da gente se escutar, se entender e reelaborar. Mas cortei a Dani. Capaz. Não, é importante a gente trazer também a questão dos estudos dentro da neurociência, né? Que essas conexões cerebrais, elas são muito complexas, relacionadas a como eu consigo me colocar no lugar do outro, né? Então, cada vez mais, assim, a gente tem estudos que comprovam que a empatia não é apenas o exercício da escuta, mas é o exercício da escuta imaginando que eu poderia ser aquela pessoa dentro daquelas situações, dentro daquelas circunstâncias, e como que eu consigo, não só a partir do exercício da escuta, porque nós temos 5 sentidos, né? Até que se prove que tenhamos mais, que a gente coloque todos esses sentidos para funcionar. Que não é porque às vezes a gente está ali de corpo presente e está apenas ouvindo, né, aquela pessoa, mas o exercício da escuta vai muito mais do que isso. São conexões cerebrais que a gente acaba colocando em prática e que a gente consegue daí fazer esse exercício da empatia. Eu gosto muito da frase de Brené Brown, que coloca que a empatia alimenta a conexão e a simpatia alimenta a desconexão, que é justamente esse estar presente, né? Que daí a gente entraria numa outra teoria. O que é essa presença, né? Presença a partir de quais possibilidades? Porque muitas vezes nós estamos aqui e não estamos desenvolvendo o exercício da empatia. Nós estamos com um pré-julgamento, que é o que mais acontece quando a gente escuta o outro. A gente fica naquele exercício do juízo. Ao invés de nós nos colocarmos de coração aberto e tentar imaginar como é que nós agiríamos dentro daquelas circunstâncias e dentro de todas aquelas situações que são narradas, que é o próprio exercício dos terapeutas, né? Por que na terapia cognitivo-comportamental eu falo isso? Porque eu faço. Por que existe o exercício da escuta e a gente se sente tão à vontade? E a mediação é a partir dessa escuta, não pelo viés da fala como um fio condutor, mas sim que a gente mesmo resolve esses problemas e esses conflitos porque a gente está sendo escutados de verdade. Uma curiosidade, Dani. A Dani, que é formada em artes cênicas, professora, enfim, e o processo do ator. O processo do ator é interessante porque, de alguma maneira, ele tem que ter esse trabalho de empatia, não é? De se colocar, porque justamente ele vai viver outra pessoa, né? Outra personalidade, digamos assim. Exatamente, Carla. É interessante trazer porque muitas pessoas falam, não que não possam, né, utilizar desse termo, porque as artes, de um modo geral, elas têm esse viés terapêutico também, mas não apenas, né? Isso é importante que a gente traga essa ênfase, que é conhecimento, tem propriedade, tem várias linhas, né, dentro das artes. Mas o teatro é usado também para fins terapêuticos. Por quê? Porque dentro das artes da cena, especificamente no teatro, a interpretação, na verdade, não é que a gente vai interpretar determinado personagem, a gente vai emprestar quem nós somos fazendo uma releitura.
com o exercício da empatia. E aí a gente entra numa técnica muito interessante que se chama mimesis corpórea, que mimesis, teoricamente, para as pessoas que não entendem, seria a imitação, mas não é. É a gente pesquisar, fazer este laboratório, reconhecer todas as possibilidades de identificação e assim trazer para as nossas características subjetivas aquele personagem. Então, eu não esqueço que o professor Eduardo Camoto, que me orientou no meu monólogo aqui no Centro de Artes e Letras, né, do curso de Artes Cênicas, ele disse assim para mim, porque eu trabalhei com o teatro do absurdo, e eram as cadeiras, e eu fui fazer esse exercício da escuta com outros idosos. E não era o exercício de imitar, com características escrachadas, né, com protótipos daquilo que é esteticamente falado, mas sim aquele exercício da escuta dessas pessoas contando todas as suas vidas e a gente ter esse exercício da empatia para tentar absorver e trazer o que eles tinham de mais lindo, de mais potente nas suas vidas. Olha só. Que é o que a gente faz dentro do exercício de formação do ator, é a gente revelar todas essas qualidades e todas essas fragilidades que nós temos e construir novas possibilidades, não que a gente vá interpretar um personagem. E Eduardo Camoto falava assim para mim, Daniela, sabe quando que tu vai ser uma excelente atriz? Quando a Daniela estiver em cena. Ótimo. Meu Deus. Olha, a gente tem 1 minuto e já que a Dani Bressan hoje ficou quieta... Não, mas eu adoro ouvir. Gente, eu tô ouvindo. Eu vou sugerir que tu dê um gancho pro próximo bloco. Sobre o que nós podemos falar nessa sequência. Eu tô ouvindo. Para mim é sempre um prazer ouvir. As pessoas não acreditam devido à minha fala exagerada. Mas eu gosto de ouvir, é sempre bom. Para mim está sendo um prazer. Não precisa me colocar aí na fogueira. Me deixa quietinha aqui, só ouvindo, que está muito bom. Está excelente. Outra similaridade, né, que também eu vejo contigo e comigo, com a Dani, enfim, essa questão da formação do professor, mesmo quem não fez licenciatura e não teve aquelas disciplinas todas voltadas a, enfim, a didática, necessariamente, né? Mas a gente é talhado para falar. E eu sei que tu fala bastante, mas então no próximo bloco a gente volta a falar sobre isso. Estamos apresentando Jogo de Cintura. Se você precisa de um tratamento com implantes dentários, mas tem dúvidas sobre como funciona, eu sou o Dr. Matheus, aqui da Clínica Oral Sim Implantes de Santa Maria, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre protocolo. Protocolo é uma prótese que ela é fixa sobre 4 a 6 implantes. Esse procedimento consiste em deixar o seu sorriso fixo novamente e você vai ter a força de mastigação, uma estética e a função, sem aquele incômodo de entrar alimentos por baixo da prótese e facilitando muitas vezes a estética, a mastigação e principalmente o sorriso. Se você tem o sonho de ter essa prótese fixa e não quer se incomodar mais na hora do almoço e na hora do jantar, venha para Oral Sim, a clínica número 1 de implantes do Brasil. Práticas sustentáveis, ações para um mundo melhor. Dicas para você não desperdiçar água na sua casa. Sabe aquela água que sobra da lavagem da máquina de lavar roupa? Você pode usar ela para fazer limpezas e até mesmo lavar a calçada. Você pode juntar várias peças de roupa e realizar uma única lavagem na máquina de lavar. Assim você economiza água e luz. Fica de olho sempre na previsão do tempo. Vai chover? Use baldes e bacias para coletar água da chuva. E você não pode beber essa água, mas sua planta pode. E aí você reutiliza para aguar as plantinhas. Acompanhe mais dicas na semana que vem ou conheça mais práticas sustentáveis no site h2hoje.com. Uma iniciativa Diário, Prefeitura de Santa Maria, Corsã, Evoluir nos Define e Governo do Estado do Rio Grande do Sul, novas façanhas. Voltamos a apresentar Jogo de Cintura.
Voltamos com o Jogo de Cintura e o tema hoje por aqui é empatia e não arrogância. Conseguimos esvaziar-nos de nós e preencher-nos do outro? Por que isso é importante? E uma coisa que a gente não fez necessariamente, eu não sei se é preciso fazer, se é necessariamente uma diferença, uma oposição, a empatia e a não arrogância, porque tem muita diferença entre elas, entre você conseguir não ser arrogante e você ser empático, tem um universo, né? A Fábia, no início aqui do programa, falando sobre a formação, e até eu acho interessante a gente abordar essa formação para as pessoas né, que se interessam poderem procurar essa orientação. A escuta do outro que o CVV proporciona, essa escuta, ela necessariamente precisa, me parece, que você deixe a arrogância muito para trás. Então, é um primeiro passo, me parece, para você chegar. Mas eu acho que são coisas, eu vou ser bem sincera, para mim não tem nada a ver. Não coaduna. A pessoa pode pode escutar o outro e ser uma pessoa totalmente arrogante. Exato. Né? Só vai ter mais dificuldade, com certeza, né? Vai ter muita dificuldade. E poderá ter uma pessoa que escuta a outra, mas que ela é arrogante. Mas talvez a gente esteja também precisando fazer, quem sabe, uma diferença entre ouvir e escutar. Pois é, eu acho que essa é a questão. Eu acho que a arrogância, ela tá do ladinho, assim. A gente pode falar que muito dessa escuta, desse ouvir, do interagir, da empatia. Como é bom ser empático com as outras pessoas, né? E aí também tem um detalhe. A gente fala de empatia como se tu estivesse ajudando o outro. Empatia não é ajudar o outro. Empatia é ajudar-se a si mesmo, sabe? É estar aberto para ser empático com os outros, tentar sentir o que o outro sente. Eu acho, Débora, faz muito sentido isso que tu falas, e eu acho que estar disposto também a se enxergar. Isso é um exercício de autoconhecimento bárbaro, porque a gente se dá conta de várias coisas. Aí, falando sobre o direito também, eu me dei conta que quando eu escuto, quer dizer, eu ouço, eu acho que outra pessoa na gestão, como gestora, eu não estou nem prestando atenção no que a pessoa está trazendo e nem perguntando sobre sentimentos, sobre emoções. Eu já estou pensando na solução que eu tenho que dar. Exato. E isso é automático, gente. E a gente se dá conta que faz isso todo tempo, toda hora. E legal, Fabiana, tu trazeres isso, porque se a gente pensar que a empatia é justamente esse gerir as próprias emoções, a gente vai começar a identificar nas pessoas que convivem conosco o quanto elas conseguem, eu não vou dizer o termo controlar, não gosto muito do termo controlar, mas o quanto a gente consegue administrar essas nossas emoções a nosso favor, que entra no que a Débora falou. Se a gente consegue administrar as nossas emoções, a gente consegue administrar as emoções que a gente também leva para o outro. E agora sim o gancho, eu tô aqui para provocar ela, que ela tá muito quieta. Tô quietinha. Mas o gancho é esse. A Dani, em outros momentos, acho que em um programa em específico, falou mais pontualmente disso. A Bressan, né? Para quem está nos escutando, não está nos vendo, estou apontando. A Dani Bressan comentou sobre, embora ela seja uma pessoa super sociável, super amada por quem conhece, ela diz que não gosta necessariamente de conviver em sociedade. Não, de forma alguma. Mas, Dani, para ti, esse ouvir e esse escutar o outro, essa experiência, se as pessoas têm essa visão amplamente positiva sobre ti, certamente isso é um processo teu, essa escuta ativa, essa capacidade empática. Não sei se tu vê dessa forma. Não, não vejo. Não vê? Não, de forma alguma. Inclusive, eu não sei como é que eu posso dizer isso de uma maneira mais sutil. Eu não acredito em empatia. Eu não consigo acreditar nesse poder, porque para mim é quase uma coisa poderosa, assim, é uma coisa extraordinária, extra-humana, é uma coisa de X-Men. Primeiro que eu nunca vou ser o outro, ponto final, acabou. Eu sou bem cética nesse sentido, eu gostaria de ser bem melhor. Acredito que se alguém também tiver para me oferecer aí um curso, uma psicanálise, eu tô rindo porque a Fabiana tá rindo, mas eu tô falando sério, gente. Eu preciso mudar. Não, mas eu não vejo assim, adoro, acho lindo, por isso que eu tô quieta. Eu tô pensando, nossa, é isso mesmo, mas não é.
entendeu? Na verdade, não é simples assim. Eu não ouço, inclusive, seguidamente as pessoas dizem, Dani, espera a pessoa falar. Deixa eu falar, não tira conclusões. Penso muito, embora não pareça. Eu penso demais. Então, se tu tá falando comigo, eu tô pensando. Isso leva ao que a Fabiana acabou de comentar, acerca do processo de já querer responder, já querer resolver e dar essa solução. Olha, quase ninguém me procura para conversar. É muito difícil alguém chegar, Dani, eu preciso conversar e vir até mim, eu acho ótimo também. Pra vocês verem como eu sou corajosa, né? Eu procuro a Dani de vez em quando. Eu sou corajosa, então. Quem conhece, vou te dizer. Fiquei me sentindo agora. Santa Maria a gente diz Santa Maria é um ovo, né? A cidade é média, considerada tamanho médio, mas ela é uma cidade em que, dentro das áreas, assim, é muito fácil da gente conhecer as pessoas que fazem. Então, pelo menos quem lida com público jovem, quem já teve aula em cursinho, colégio, passou pela Dani, as pessoas são unânimes, te adoram. Então, tem alguma coisa aí? É a representação. Então, eu sou uma representação social, essa que é a verdade. Eu ia dizer essa questão de se sentir, se colocar num lugar, talvez, de contemplação e de admiração, talvez, da figura. Porque tu é espontânea, porque tu é uma pessoa que não procura desfazer do que tu está sentindo naquele momento para representar alguma coisa que tu não seja ou que tu não sinta. E eu acho que muitas pessoas talvez queiram ou admirem essa espontaneidade, admirem essa capacidade de se colocar, né? E queiram justamente te veem como um exemplo, quem sabe. Mas, Carla, que triste vai ser o que eu vou te dizer agora. Não, é interessante porque é uma agora leitura. diz, Carla, deixa ela dizer. Eu sou exatamente o contrário. Então, tudo isso que vocês acreditam, né? Quem acredita que eu faça em pró e para o bem, é o contrário. Eu faço isso para eu me safar. Sim, mas entendeu? É tua espontaneidade. Eu faço de tudo para as coisas caminharem de uma maneira boa, porque eu também gosto que as coisas caminhem de uma maneira boa. Procuro enfrentar e encarar a sociedade como ela gostaria de ser encarada, porque eu não tenho esse processo de empatia, também não sou arrogante. Adoraria ser tudo que dizem, né? Que eu sou arrogante, adoraria ser empática, não sou nada disso. Mas se eu fosse encarar a sociedade com os pensamentos que eu tenho, e, sobretudo, com as ações que, porventura, eu tivesse, provavelmente morta eu já estaria. Né? Eu já estaria morta. Isso tenho a certeza. De algum motivo eu estaria. E não teria como circular em meio à sociedade. Eu dependo da sociedade. Então, isso é uma farsa proposital. Para te conviver. Para eu conviver. Então, pode ser até uma questão de psicanálise, enfim. Quem é da área, por favor, eu estou falando sério, me ajude se precisar. Caso ser estudado. Um caso porque mas é grave, gente, é grave. Mas é grave. É uma psicopatia, né? Uma mente perigosa, porque... porque eu procuro fazer de tudo para conviver. Fico muito, mas assim, olha, eu recebo tanto carinho. Eu recebo, aí sim, vou usar essa palavra porque é a palavra do programa, tanta empatia dos outros. Existem tantas pessoas no meu convívio que parece assim, ó, eu não sei mesmo. É impressionante, quero agradecer essas pessoas e dizer muito obrigada, né, pelo processo que elas passam, como elas conseguem me aguentar, isso que eu fico pensando. Mas tu consegue ouvir as pessoas? Não, assim, eu consigo ler. Se tu me mandar uma mensagem, eu leio, analiso, mas se nós estivéssemos, eu e tu, conversando, provavelmente precisaria de uma ampulheta, ia dar chabu, porque em algum momento eu ia te interromper, te dizer, Dani, deixa eu falar. Eu digo, tá, mas deixa eu falar. Então, eu não sou uma boa ouvinte, não tenho essa ouvinte, não sou essa ouvinte ativa, eu sou uma falante ativa pra cacete, isso eu sou, falo muito. E não ouço. Mas você faz uma leitura das pessoas simbólica a partir de signos ou não? Como assim? Do signo, significante e significado, da semântica, da semiótica? Sim. Eu acho que é necessário. Então, é por esse viés que ela faz, então, essa relação entre as pessoas. Eu fico observando. Mas a questão do CVV, que aí se opõe a essa ideia, né, pela qual a Dani seguia, essa escuta ativa. É interessante, Fabiana, poderia falar pra gente, pra quem está nos escutando, nos assistindo,
né, que se interessa por essa formação, porque é uma formação. É um treinamento, né, gente? É um treinamento para gente, para as pessoas escutarem quem vai buscar o atendimento do serviço, que é um apoio emocional, não tem nenhuma relação com profissões, por exemplo, não precisa ser psicólogo, não precisa ser psiquiatra. Fantástico. A gente faz um treinamento onde o objetivo é aprender a escutar a pessoa que está do outro lado e ser esse apoio emocional momentâneo, né? Então não é, a gente não vai fazer, vou fazer o curso que eu quero aprender a escutar as pessoas. Não, tem esse objetivo direto, treinamento, né? Então a gente faz, são várias aulas, tem treinamento de papéis, né? Uma hora a gente vai atender, outra hora a gente vai ser a pessoa atendida. Então é justamente para a gente exercitar esse escutar, né? Que tem toda eu digo que é uma filosofia de vida, que para mim é bárbara. Eu acho que se a gente conseguisse fazer isso no nosso dia a dia, é bárbaro, porque eu acho daí, Débora, que a gente compreende mais o outro, a gente tolera quem pensa diferente, a gente consegue compreender a dor sem pesar, a minha dor é maior do que a tua. Eu acho que se as pessoas conseguissem fazer isso, fazer esse exercício, não só... Eu acho que eu melhorei, por isso que eu estou falando menos. Quando eu comecei lá no início, eu estou falando menos. Hoje estou falando um pouquinho mais, porque é uma vivência que eu acho interessante as pessoas que tiverem a oportunidade, claro, com o objetivo de se tornarem voluntários, não para, né? Mas é que é inerente, né? A gente exercita e o maior beneficiado, como a Débora falou, somos nós, né? E quem quiser buscar essa formação é 138, é o mesmo? 188, 188, são os cursos. Agora está acontecendo nós estamos no Setembro Amarelo, então também faz todo sentido a gente trazer isso aí. Agora tem um curso em andamento, né, a cada semestre, mas é amplamente divulgado sempre na mídia as oportunidades. 188. A própria função, né, do voluntariado já é um exercício de empatia. Incrível. Sim, com certeza. Gurias, nós estamos qualquer a atividade minuto. que se faça, né? Qualquer atividade. Estamos a 1 minuto do fim do programa e temos poema para hoje? Temos uma frase, hoje eu pesquisei as músicas e tem uma compositora que se chama Priscila Alcântara com a canção chamada Empatia, que tem uma frase que me chamou muito a atenção, que é a seguinte: acredita em mim quando eu digo que mesmo se o choro durar, a vida não vai parar. Olha que lindo. Linda canção, linda, vale a escuta. Exatamente, o desafio de seguir aí mesmo com o choro em curso, né? Faz parte. Faz parte. Jogo de Cintura fica por aqui, um tema fundamental neste Setembro Amarelo. Nós nos encontramos em outro programa. Até mais. Jogo de Cintura.